Você sabe distinguir o significado das palavras lua e rua? Sabe, não é? Você saberia me dizer qual é a diferença real que existe entre essas duas palavras escritas? Não? Então fica ligado nessa videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos ver o que é fonologia, o que estudam os fonemas, vamos ver também sobre as diferenças que existem entre fonema e letra e algumas observações relevantes aí sobre o estudo dos sons, o estudo do fonema. Fica ligado então e não vá perder essa aula. Olá pessoal, professor Thiago Charme chegando para mais uma videoaula de língua portuguesa aqui no Tubo Aulas. Antes de assistir então esse vídeo, aproveita e dá um like aí no videozinho, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e agora a gente pode assistir esse vídeo então. Vamos lá! Essa nossa videoaula, vocês já perceberam aqui no canto que nós temos o selinho FO, que eu falei para vocês lá na aula introdutória que quando tiver esse selo é porque nós vamos tratar de fonologia. Mas que raios é fonologia? A nossa videoaula de hoje vai ser a primeira videoaula, uma videoaula introdutória ao estudo da fonologia. Bem, vocês viram a pergunta que eu fiz antes da vinheta, né? Se vocês saberiam a diferenciar aí lua de rua. É esse o tema desta nossa videoaula. Antes disso, olhem só esta tirinha da Turma da Mônica aí, do grande Maurício de Souza. Vejam só. Nessa tirinha nós temos o Cebolinha, que fala ali no primeiro quadrinho, né? Mãe, vou brincar lá na lua. E aí, lá no segundo quadrinho, a mãe dele responde: não esqueça de levar o capacete de oxigênio, hein? E aí, pessoal? O que aconteceu nessa tirinha? Onde é que está o humor nessa tirinha, na verdade, né? Será que a mãe do Cebolinha realmente compreendeu o que ele quis dizer? Bom, para isso, eu fiz a vocês aí a pergunta antes de começar essa videoaula, né? Qual a diferença entre lua e rua? A diferença exata nisso. E é este o nosso tema aqui. Bom, o Cebolinha ali no primeiro quadrinho, ele falou lua, mas todos conhecem aí, todos já sabem, todo mundo já leu pelo menos uma historinha da Turma da Mônica. Quem não leu ainda, vai aí a dica para fazer essa leitura. E para quem leu sabe que o Cebolinha ele tem este hábito de trocar os R's pelos L's. Isso, logicamente, aqui na tirinha, ela ficou com essa má impressão, né, com a não compreensão aí da mãe dele, que deu esta resposta. Ou seja, ela não entendeu o que o Cebolinha quis dizer. Ela entendeu realmente que ele iria brincar lá na lua, né? Mas vamos ver por que isso de fato aconteceu, certo? Então aqui, eu perguntei para vocês qual era a diferença entre lua e rua. Ok, lua a gente sabe que é um astro lá e rua, a gente sabe o que é uma rua. Mas, nós olhando para essas duas palavras, nós percebemos a primeira diferença real que há nelas, olhando claramente para elas, que é a primeira letra delas. Percebam que as duas palavras possuem o mesmo número de letras, certo? Mas quando nós vamos pronunciar esta palavra, a gente percebe que, embora elas tenham duas letras idênticas aqui, nós sabemos que essa primeira letra é diferente. E ela não é diferente à toa, não. Ela é diferente justamente para distinguir uma da outra, né? Para ter esta distinção entre uma palavra e outra palavra. Bem, isso nos leva ao estudo da fonologia. O que é fonologia? Bom, fonologia vem do grego, que quer dizer fono, quer dizer som, logia quer dizer estudo.
ao que nos leva, né, a interpretar isso, né, a ter um significado, um conceito geral, que fonologia nada mais é que o estudo dos sons. Por isso nós vemos lá nas palavras lua e rua que tem uma diferença sonora ali na primeira letra das duas palavras. Bom, esse estudo do som, na verdade, o som emitido por cada uma dessas letras, nós damos o nome de fonema. Fonema nada mais é que o som, a menor unidade sonora das palavras. Então, cada letra possui um som, né? E este som nós chamamos de fonema. Nós não vamos entrar em detalhes nesta aula aqui sobre o que são esses sons e como nós emitimos esses sons, tá? Mas umas aulas mais adiante vamos ter mais detalhes aí de como estes sons eles são pronunciados, ok? Então o fonema vem a ser esta menor unidade. Mas como isso de fato acontece? Bem, vamos ver alguns exemplos aqui de como nós conseguimos estudar, né, estes sons dentro das palavras. Então percebam aqui, nós temos aqui nesta primeira coluna 3 palavras, mala, mola e mula. Já perceberam que eu destaquei aqui em vermelho esta letrinha do meio, para mostrar para vocês que, com exceção desta letra aqui, né, essa segunda letra aqui, as outras todas são iguais. Todas essas palavras, cada uma dessas 3 palavras aqui, elas possuem o M, o L e o A, ok? Pois bem, se eu mudar esta letra aqui, eu vou ter uma outra palavra, um significado diferente. Por isso, eu mudei o A pelo O. E aí eu tenho mola, que é diferente de mala. Assim como mula é diferente também. Então percebam que nós temos sons iguais dentro da palavra, porém o som dessa segunda letra aqui, ele é um som diferente. Esta distinção de som que existe dentro desta palavra, numa dessas letras aí, é que vai proporcionar para nós o entendimento de que existe um significado que é um significado diferente uma da outra, certo? Olha esse outro exemplo aqui. Nós temos a palavra gato, mato e pato. São 3 palavras, certo? Onde nós temos as 3 últimas letras dessas palavras aqui são letras iguais, o A, o T e o O. Aqui também, A, T e O, e aqui A, T e O. Porém, a primeira letra delas já tem um som diferente. Por isso, eu tenho um significado diferente. Aqui nós temos o G, né, que é o G. Nós temos aqui o M, né, que é o M. E aqui nós temos o P, tá? Que é o P. E aí nós temos, através do som emitido por essas letras aqui, é que eu vou ter o significado de cada uma dessas palavras aqui. Bom, como é que eu consigo fazer essa distinção de som? Ora, nós temos a palavra mala aqui, que eu separei a palavra mala com essas barrinhas. Vocês estão vendo essas barrinhas? Bom, nós falamos, ok, certo? Quando nós emitimos este som para pronunciar as palavras, para pronunciar a palavra mala, por exemplo, nós percebemos que a palavra mala, né, nós pronunciamos todas as letras, só que, lógico, como é uma palavra, ela se junta, emitindo com a impressão de que é uma coisa só. Né? Então, nós, ó, a, la,
né? Então nós temos a palavra mala e como é que nós vamos representar o som dessas letras através da escrita? Ora, nós vamos usar essas barrinhas inclinadas aqui. Essas barrinhas paralelas inclinadas, elas nada mais significam do que a representação gráfica, né? Como que nós vamos representar na escrita estes sons, né? Já que nós pronunciamos essas palavras naturalmente, porém, quando nós temos que fazer o estudo destes sons, nós temos que fazer o estudo na escrita, é dessa forma que nós vamos representar, ok? Então, essas barrinhas aqui, elas servem para que nós possamos estudar o som dessas letras. Como é que nós vamos pronunciar na escrita o som dessas letras aí, ok? Então, com isso, nós chegamos à conclusão de que quando eu faço essa distinção aqui, quando eu consigo pronunciar cada uma dessas letras, o som de cada uma dessas letras aqui, eu sei que eu vou entrar naquilo, né, do conceito que nós vimos no início da aula ali, né, que fonema é a menor unidade sonora de uma palavra. Então, o menor som que eu tiver nessa palavra é que eu vou chamar de fonema. Essa unidade sonora, ela é chamada de unidade distintiva porque ela tem este poder de diferenciar as palavras, de dar o significado das palavras através destes sons. Por isso que eu falei para vocês, mala e mula são coisas diferentes. Se eu só tivesse o fonema A, eu só diria mala, mesmo querendo dizer mula, certo? Então, por isso que existe um som específico aí da vogal U, que é diferente de A. E aí eu consigo ter essa distinção, né, entre uma palavra e a outra, através destes sons, ok? Mas se fonema é o som, né, essa unidade sonora, eu vou fazer o estudo dos sons das palavras, o que vem a ser as letras? Se eu vou representar o som dessas palavras, ou o som dessas letras através daquelas barras, o que vem a ser a letra, então? Vamos definir da seguinte forma. Fonema é o estudo do som, ok? Então, eu vou representar, quando eu for falar do som, da menor unidade aí de som, do som das palavras, ou o som das letras, eu vou estudar através do fonema. A letra, ela vem a ser a grafia. Então, eu tenho o fonema A e eu tenho quando eu escrevo a letra A como esta aqui. Certo? Então, quando eu falo de fonema, eu falo de som. Quando eu falo de letra, eu falo da escrita, a grafia. Quando eu passo a escrever esta palavra ou esta letra, enfim. Certo? Algumas observações a fazer a respeito dos fonemas. Que observações são essas? Vamos ver aí na tela. Primeira observação, então, o alfabeto possui 26 letras e aproximadamente 33 fonemas. Ei! Mas não era mais fácil termos o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas, ou vice-versa? Sim, essa dúvida é real. Porém, isso não é possível quando nós nos deparamos com exemplos com outras observações de exemplos como esses aí que vocês vão ver agora na tela. Duas letras representam um só fonema. Vai acontecer o seguinte, ali como exemplo, as palavras professor, passar e carro.
Percebam ali que eu destaquei nessas três palavras aí, os dois S's da palavra professor e da palavra passar e os dois R's da palavra carro. Por que isso? Porque como eu emito um único som dessas duas letras, os dois S's e os dois R's, eles representam um fonema apenas. Né? Então essa é uma das observações de não termos o mesmo número de fonemas para o mesmo número de letras. Entenderam aqui? Então temos outras observações a fazer. Segue aí no telão. A letra H, ela não corresponde a nenhum som. Olhem como exemplo, hotel e hora. Nós não pronunciamos o H. Porém, devido aí às origens de algumas palavras, a origem, né, a etimologia dessas palavras, a origem dessas palavras, elas mantiveram esta estrutura. Então, por isso, no caso do H, como ele está aqui, ele parece não ter valor algum, mas a sua origem tinha esta letra. Então, ela se manteve justamente aí, certo? De volta para o telão. Nem sempre uma letra representa fonema, ou seja, nem toda letra ela vai ter som. Olhem só estes exemplos aqui. Palavra composto, por exemplo, olhem aqui, ó, representado o fonema da palavra composto. Este M, por exemplo, ele vai ser representado desta forma. É como se ele fosse nasalizado, né? Nasal, o som deste M. Por isso, ele não é contado, não se conta como fonema, neste caso aqui. Então, se nós formos contar, fazer a contagem dessas letras e fonemas, nós vamos ter aqui, ó, na palavra composto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, porém, na contagem de fonemas, o som, né, como nós não vamos ter o som deste M, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. O mesmo vai acontecer com a palavra ligue, por exemplo. A palavra ligue, este U que nós estamos vendo aqui, ele não tem som nessa palavra, ele não tem este som. No caso desta palavra ligue, este U está ali simplesmente para que nós não digamos lige, né? Como é o som que aparece aí do G também, né? Do ganho também. Então a gente temos que ter um cuidado com neste exemplo aqui. Então, se nós formos fazer a contagem, certo, desta palavra, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 letras, porém, como eu não emito o som da letra U, né, esse aqui não tem fonema, então nós vamos ter 1, 2, 3, 4 fonemas, certo? Vamos para mais observações aí no telão. Uma única letra pode representar fonemas diversos. Que raio é isso? Olhem os exemplos aqui, ó. Quando eu digo que uma única letra pode representar diversos fonemas, olha o que vai acontecer nestes exemplos aqui, ó. As palavras exame, enxame, máximo e táxi. Perceberam que eu pronunciei cada uma dessas palavras, cada uma delas possui uma diferença aí na emissão deste som. A letra é a mesma, aqui nós temos a letra X, né, em todas elas, como eu destaquei, porém, na palavra exame, nós temos o X aqui com o fonema Z, né, Z, né, exame, que é este Z, certo? Nós temos enxame com este fonema aqui, que não vem o caso nós entendermos agora, mas faz parte do alfabeto fonético, né? Que é esse chiado que existe, né? Então, enxame, certo? Temos aqui máximo, né? Então, este s, né? Bem forte. E temos a palavra táxi,
Então nós temos táxi, temos dois fonemas aqui para uma letra, que é o fonema k aqui e o s. Então temos dois fonemas na palavra táxi, certo? Mais uma observação aí na tela. Assim como uma letra pode representar fonemas diferentes, um único fonema também pode representar letras diferentes. Olhem aqui nestes exemplos. As palavras casa, cozinha e exato, elas têm casa, a letra S, cozinha, a letra Z e exato, a letra X. Porém, todas elas, olhem só, casa, ó, z, este fonema. Temos cozinha, né? Mesmo som, mesmo fonema. E exato, mesmo som, aqui, mesmo fonema. Certo, pessoal? Então, pessoal, quando surge aquela dúvida que foi dada anteriormente, que foi mostrada anteriormente ali, do por que não existe o mesmo número de letra e o mesmo número de fonemas, ou vice-versa, exatamente por causa da origem de muitas dessas palavras que acabaram mantendo, né, esse som. Então, um dos exemplos aqui, mais um desses exemplos para provar, né, estes estudos, é esta palavra exame. Ora, se exame tem som de, esse X tem som de Z, por que não escrevemos exame com Z? Porque a palavra exame, ela vem do latim, que é examen, com X. Então, se manteve, né, esta mesma letra. Porém, a gente sabe que o som, que o fonema é diferente. Então, pessoal, agradeço aí vocês a atenção. Quero que vocês aí continuem fazendo a campanha aí de compartilhar, de se inscrever no canal, de compartilhar, deve estar em algum lugar aqui em cima para se inscrever, de compartilhar, de seguir, curtir nas redes sociais, espalhar aí conhecimento. Logo, logo a gente vai ter mais e mais videoaulas aí também de outras disciplinas. Não esqueçam que, como eu falei lá no início, no primeiro contato que eu tive com vocês aqui, o Tubo Aulas vai ser e sempre vai ser aí um canal gratuito, né? As aulas vão ser gratuitas, então vocês vão poder aproveitar o máximo possível deles. Por isso é bom que vocês aí participem bastante e compartilhem aí com seus amigos. Gostou? Dá um like. Não gostou? Mostre por que você não gostou, porque assim a gente consegue fazer aulas cada vez melhores, certo? E se dedicar cada vez mais aí para fazer um Tubo Aulas aí, uma plataforma super atrativa para vocês. Certo, pessoal? Não esqueçam que essa foi a primeira aula da nossa saga da fonologia. A gente ainda vai ter outras aulas aí mais específicas com o estudo da fonologia. Certo, pessoal? Agradeço então. Valeu! Até a próxima aula. Tchau, tchau!